Levante a voz. Já aqui na presença do Dr. Cristóvão Andrade, no oferecimento de Hospital Santo Antônio, especialista na especialidade que você precisa. Continuamos aí com as campanhas do Outubro Rosa, Dr. Cristóvão. E o senhor traz hoje uma perspectiva diferente do Outubro Rosa, uma visão diferenciada, uma situação que eu não diria incomum, mas que também não é muito comum, né, no nosso dia a dia, pelo que a gente percebe em termos de campanhas, de movimentações. Muito bom dia. Bom dia, Itajaí, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Andaiá, em especial o nosso público aí cativo do Saúde da Mulher, entendeu? É isso, a gente obviamente está sintonizado, né, o Hospital Santo Antônio, a ginecologia do Hospital Santo Antônio, na questão do Outubro Rosa, né, até pela força do nosso serviço em relação à saúde da mulher. E temos acompanhado, temos participado, né, desse movimento, que é um movimento válido, obviamente, muito importante, como também está chegando aí, né, o Novembro Azul, que foca nas campanhas de prevenção do câncer de próstata. Mas, como eu tinha conversado com você anteriormente, assim, fora do ar, a gente tem uma perspectiva, eu pelo menos tenho uma perspectiva um pouco diferente, né? Pois não. No sentido, assim, de valorizar, né, bastante a prevenção, que é uma coisa que a gente acha que às vezes toca pouco, e menos a questão de fazer exames, né? A gente tinha discutido o seguinte, que a gente vê um foco muito grande do Outubro Rosa na questão de fazer exames, faça mamografia. Não que não seja importante, isso é importante, mas é importante também discutir, né, em relação à mamografia, né, que a mamografia vem sendo mundialmente, vamos assim dizer, o otimismo em relação à mamografia vem diminuindo. Por exemplo, existe um estudo na Suécia que, seguindo mulheres por 15 anos, mostrou que a mamografia não reduziu a mortalidade do câncer de mama. O que reduziu a mortalidade do câncer de mama foi o avanço, né, nos tratamentos, né, na parte aí cirúrgica e na parte também de quimioterapia. Tanto é que em alguns países como a Suécia, a Suíça, o Reino Unido, o Canadá, a mamografia já é realizada de 3 em 3 anos, né? E nos Estados Unidos, mais recentemente, passou a realizar-se de 2 em 2 anos. No Brasil, existe uma certa divergência entre dois grupos opostos, vamos assim dizer, onde a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia orientam ainda a realização de mamografia anual a partir dos 40 anos. E como sendo talvez o principal exame, sim, né? É isso, mas o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, que é uma instituição ligada ao governo federal, já há 2 anos atrás já orienta a realização de mamografias de 2 em 2 anos em pacientes de 50 a 69 anos. Nessas pacientes, obviamente, que não tem histórico de câncer de mama na família, entendeu? Sim. Então a gente percebe que há uma certa divergência nas orientações, né? Mostrando uma certa falta de consenso no país em relação à realização desse exame. Não que a mamografia não seja importante, não que não se deva realizar a mamografia, mas assim, estudos mostram que a mamografia, ela também está associada a um excesso de diagnóstico, chama de overdiagnóstico. Overdiagnóstico é um diagnóstico excessivo, levando às vezes à necessidade de punções desnecessárias, biópsias desnecessárias, e às vezes a descoberta de tumores que não iriam evoluir em mulheres mais velhas, de mais idade, que não iriam levar essa mulher a óbito e causando mastectomias às vezes, por vezes desnecessárias, entendeu? Então é importante que a gente tenha o foco não só de fazer exame, mas também de prevenção. Aí eu trouxe aqui um dado para você, que é um dado interessante. Por exemplo, a incidência de câncer de mama no Japão é 4 vezes menor do que no Brasil. Então a gente tem que parar e se perguntar o que está acontecendo. Por que a incidência de câncer de mama no Brasil tem sido tão alta, né? Então é o acaso, é um azar, né? Então existem alguns fatores que têm apontado, né, para um aumento da incidência. Principalmente pode se destacar aí a obesidade e o sedentarismo. Isso também estaria ligado, por exemplo, à falta da tradição da prevenção do brasileiro em todos os aspectos? Sim, nós temos uma prevenção muito mais precária. Daí a importância, né, não só de valorizar a mamografia, mas também valorizar o autoexame, que é importante ser difundido e trabalhado, né? A paciente pode se autoexaminar, né? E o câncer de mama, como a gente sabe, como já foi largamente falado, ele não é um tumor que se manifesta com dor, né? Mas a paciente palpa um nódulo.
O que eu quero deixar claro, assim, é muito mais importante, a partir do momento que a paciente descobre o tumor, que o tratamento ande rápido e seja ágil e, obviamente, correto, do que apenas só fazer mamografia, tá entendendo? Sim. E, obviamente, dentro dessa perspectiva, né, as pacientes que estão na rede pública no SUS, elas são mais penalizadas, porque o sistema demora na sua resolutividade. Aí vem uma crítica governamental, né, de que nós precisamos melhorar as políticas públicas em relação ao tratamento do câncer de mama ser um tratamento ágil, rápido, né? Porque às vezes a paciente é do interior, ela vai para Salvador, é atendida no Hospital de Salvador, se pede lá exames, entendeu, Itajaí? Aí ela volta, passa 2, 3 meses fazendo exame, dependendo da prefeitura para autorizar um exame que ela não pode pagar. E quando ela volta para Salvador depois de 2, 3 meses, às vezes a lesão já aumentou. Aí vão marcar a cirurgia dela para daqui a mais 2, 3 meses, aí já se passaram 6 meses. Nesse período, obviamente, às vezes o tumor já evoluiu para um estágio mais avançado. Então é importante a questão da prevenção, que a gente tem que sempre tocar, não só o autoexame feito pela paciente, mas feito também pela enfermeira nas unidades básicas de saúde, né? A gente tem que valorizar o trabalho da enfermagem nessa questão de prevenção, claro. E também pelo médico, também no consultório. Nós temos que valorizar um pouco mais a questão da ultrassonografia, né? Não que a mamografia não seja importante, mas, por exemplo, a mamografia em pacientes abaixo de 50 anos, a gente sabe que não é um exame bom. Aí se fala muito assim, poxa, mas tem crescido o índice de câncer de mama em mulheres mais jovens. Mas a mamografia nessas mulheres, ela é um exame ruim, porque a mulher tem muita glândula, entendeu? Então, às vezes, ela não é um exame eficaz. Tanto é que se você, mulher, tiver menos de 50 anos e fizer uma mamografia, não raro vai vir lá escrito embaixo: devido à densidade do parênquima mamário, aconselhamos a juízo clínico fazer um ultrassom. O que é que o médico está dizendo no radiologista? Olha, eu não consegui ver direito a sua mama, vamos fazer um ultrassom. Então, por isso, entendeu, Itajaí, que nas políticas públicas, né, a orientação de fazer mamografia é a partir de 50 anos, de 50 a 69 anos, no caso da orientação do INCA, né? Já da Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos. Mas é importante a gente focar realmente nessa questão da prevenção, né? O Brasil hoje tem 50% da sua população obesa ou com sobrepeso, né? E tem um estudo em Harvard feito nos Estados Unidos mostrando que, dentre as principais causas de câncer no mundo inteiro, o primeiro ainda é o tabagismo, que houve uma redução significativa na população. A segunda causa de câncer hoje é a obesidade e a terceira é sedentarismo. Então, quando eu disse a você que é importante te dar um foco um pouco diferente, é porque eu vejo que, tão importante quanto a gente falar para as mulheres assim, olha, façam mamografia, façam exames, é importante que a gente também diga assim, olha, pense um pouco na prevenção. Busquem perder peso, busquem fazer uma atividade física, busquem reduzir seu percentual corporal de gordura, tá entendendo? Busquem ter uma dieta mais adequada, com menos produtos industrializados, e uma dieta dentro de um padrão mais natural possível. É uma mudança de hábitos mais abrangente. Com certeza, você usou uma palavra muito, muito correta, muito feliz, que é a mudança de hábitos alimentares, que todos nós precisamos ter. A gente precisa focar mais numa dieta de boa qualidade, uma dieta com produtos mais naturais, orgânicos, se for possível, que não é fácil a gente encontrar e são caros. E uma dieta com menos produtos industrializados, né? Menos enlatados, menos agrotóxico, entendeu? Como a gente vê aí algumas pessoas em Santo Antônio realmente fazendo um trabalho bom, com o Dr. Julimar, não é? Fazendo um trabalho de conscientização dos agricultores das nossas regiões aí do Cinturão Verde, no sentido de não usar tanto agrotóxico na lavoura, tá entendendo? E também eu vejo que é importante a gente ter um foco em nossos filhos, né? A gente sabe que o Brasil hoje tem um índice de obesidade infantil elevado. É verdade. Então hoje eu recebo crianças no consultório, porque eu faço ultrassom, embora a minha formação básica seja ginecologia, mas eu faço ultrassonografia geral. Criança de 5, 6, 7 anos com excesso de peso, com gordura no fígado. Tudo por conta de uma alimentação inadequada. Exatamente, tudo por conta de uma alimentação inadequada. Então a gente vê crianças com 6, 7 anos com gordura no fígado, com sobrepeso, com problemas relacionados à esteatose hepática, entendeu? E essas crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E se a gente sabe que a obesidade, o sobrepeso, ela é estatisticamente o segundo e terceiro maior causador de câncer no mundo, segundo pesquisas de Harvard nos Estados Unidos, a gente tem que combater esses fatores de risco, né? A gente tem que dar mais importância.
Daí a importância da escola no sentido de promover às crianças uma alimentação na merenda mais adequada, entendeu, Itajaí? Eu sinto muito falta disso às vezes. Às vezes você vai na cantina da escola, eu não tenho filhos ainda em idade escolar, mas está chegando aí, e você vê os pais comentando, olha, tem refrigerante, tem salgadinho, tem coxinha, fritura, tá entendendo? Né? Mas nem a própria escola, que deveria ser um ambiente de formação dessa consciência alimentar, ela está engajada nesse processo de promover uma alimentação adequada. Na Inglaterra, por exemplo, não faz muito tempo, o governo tomou uma medida drástica com relação à merenda escolar, aonde está terminantemente proibido produtos industrializados nas cantinas das escolas. Isso é muito importante. Realmente, assim, você tocou no ponto, eu conheço, já visitei a Europa algumas vezes, pude conversar com pessoas de lá e tenho colegas que moram lá. Nos países europeus, principalmente na Alemanha, existe uma conscientização muito maior dessa questão de dieta, nas escolas, de publicidade, inclusive. A gente fala muito aqui no Brasil, né? A imprensa critica muito, bate muito pau nessa questão de censura. Mas, por exemplo, na Alemanha, você não pode fazer publicidade de alimentos que sejam alimentos considerados pelo governo como ruim ou desinteressantes no horário que as crianças assistem televisão, tá entendendo? Você não pode fazer propaganda de biscoito, de salgadinho, entendeu? De refrigerante, entendeu? E no Brasil isso não é visto assim como uma coisa que deve ser valorizada, porque a criança, ela é um inocente, né? A formação da personalidade da criança se forma até os 7 anos. Então é como eu costumo falar, a criança é uma folha em branco. Sim. Né? Então cabe à família, né, obviamente como principal formador de personalidade, de caráter, induzir esses bons costumes, esses bons hábitos, obviamente, né? E também a escola como um fator complementar, e também a sociedade, né? Porque se a criança está ali, hoje a gente sabe que as crianças ficam muito em casa, às vezes com a babá, né, e assistindo televisão. Se ela está ali vendo... Ou muito na escola também, ou muito, né, na escola. Então, se essa abordagem não é feita, entendeu? Nós não estaremos trabalhando adequadamente a prevenção. Então, minha impressão é que Outubro Rosa é feito para trazer a ideia de prevenção. E eu vejo um pouco assim, com um pouco assim de crítica, que se trabalha muito essa questão de faça exame, vamos fazer exame, é importante fazer exame. E é uma coisa que está na contramão dos estudos internacionais. A mamografia tem sido criticada, isso é uma discussão que deve ser debatida também, não é? Não que eu proponha a abolição da mamografia, não é isso, mas eu proponho o uso mais racional do método. Tem mulheres, Itajaí, que às vezes fazem mamografia de 6 meses, entendeu? Ou porque elas se acham, né, preocupadas, ou porque elas estão com medo de ter câncer e acham que tem que fazer uma mamografia com 8 meses, porque isso aí vai prevenir, entendeu? Muito bem. Doutor Cristóvão, para a gente fechar rapidamente aqui, quais são as dicas que o senhor poderia dar, por exemplo, para uma mulher que está gestante e se vir numa situação de ter descoberto ali um câncer de mama? Olha, isso é uma situação bastante peculiar e atípica, né? Quando a mulher na gravidez descobre o câncer de mama, realmente aí vai entrar um grupo chamado de uma assistência multidisciplinar, que é o ginecologista e obstetra, o oncologista clínico, o mastologista, para ver qual a melhor assistência nesse caso. Existe diferença, por exemplo, se ela descobre o câncer de mama no início da gravidez, né? Ou se ela descobre o câncer de mama já no final da gravidez. Então, a depender da situação, dessa avaliação dessa equipe, poderá se tomar várias decisões. Por exemplo, se for uma gravidez de 6 semanas, 1 mês e meio, e foi descoberto o câncer, e se achar que esse tipo de progressão da doença pode levar a mulher ao risco, pode-se até se formar uma junta e se autorizar um aborto legal por risco de vida materna. Tá entendendo? Porque o não tratamento daquela doença pode efetivamente ceifar a vida dessa mulher. Se for uma gravidez, por exemplo, de 37 semanas que já está perto do parto, a conduta pode ser, às vezes, antecipar um pouco o parto para que essa paciente possa fazer seu tratamento. Então tudo vai depender, Itajaí, muito da condição dessa paciente, da idade dela, não é, da idade da gravidez, basicamente, e obviamente de uma avaliação de uma equipe multidisciplinar no sentido de fornecer para ela a melhor terapia possível. Ok, doutor Cristóvão, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nós vamos continuar abordando esse assunto próxima vez que o senhor vier aqui, porque tem muita gente muitas mulheres ficam com essa dúvida, mas eu quero lhe agradecer aqui mais uma vez a sua participação. Tenha um bom dia. Com certeza, Itajaí, deixa sempre presente que a prevenção é o melhor
caminham, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista populacional. Aí vem uma falha muito grande dos órgãos governamentais no sentido de não fazer campanhas em relação à prevenção da obesidade, prevenção do sobrepeso, redução do consumo de açúcar, entendeu? A gente precisa de campanhas mais efetivas em relação a isso. Campanhas mais completas. Mais né? completas, Por assim exatamente. Levante a voz.